posso te ouvir. Senhor, eu confio em ti. Cada um desse pai, cada uma dessa mãe que clama, que chora por seu filho. Meu Deus, que o teu amor venha tomar de conta de todos os nossos lares, todos os nossos corações. Fica conosco nesse culto e abençoa cada um desses membros aqui que se encontram. Vai de conta dos demais, assim nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Ouça minha oração, nasce em mim e me salva. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Antes de eu começar, me pediram para dar uma convocação para todos os homens. Eu acho que vai ser sorteado um carro depois do culto. Aí sim. Aí vocês não faltam, né? Então estão convocando todos os homens para ficar uns 5 minutinhos, tá? Depois do culto. Vamos orar. Amado Pai, Tu sabes que eu sou pecadora, que eu sou uma ser humana terrível, mas eu venho aqui, na minha humildade, pedir que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor me use para que a Tua mensagem seja passada. Eu, pecadora, não consigo falar, mas o Senhor pode me usar. E nós te pedimos, todos nós aqui queremos ouvir a Tua palavra. Então, por favor, me usa para que a Tua palavra seja enraizada em nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar abrindo a Bíblia, a palavra de Deus. Porque nada melhor do que abrir a palavra e começar pela palavra. Então, nós vamos lá para o último livro, o Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 17.
Então o dragão ele ficou irado com a mulher e ele foi travar guerra com o restante da descendência dela. A gente sabe que a mulher sempre era a igreja, né? E o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha que dica importante dos remanescentes de Deus. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas hoje a gente vai focar mais pela essa primeira parte, que são os mandamentos de Deus. Essa palavra mandamento, na palavra traduzida no grego, ela é usado um substantivo que chama entolê, que pode ser traduzido de maneiras diferentes, como comando, ordem, lei. E no Novo Testamento se refere a instruções ou mandamentos dados ou pelo povo, ou por Jesus e por Deus. Então, além disso, poderia se referir a um único mandamento ou a lei de Deus no todo. Então, no Apocalipse, esse termo entolê, que quer dizer mandamentos, ele é encontrado em apenas 2 passagens cujo conteúdo é similar, é parecido. Então, a primeira passagem a gente já leu, que é essa, de Apocalipse 12 e 17. Agora, a segunda passagem é no Apocalipse 14 e 12. Alguém gostaria de ler 14 e 12? Olha que importante. Está vendo? Então, todos aqueles últimos, os remanescentes, eles guardam os mandamentos de Deus, né? Só que tem muitas igrejas aí que falam que esse mandamento, esses 10 mandamentos foram abolidos. Será que foi mesmo? A expressão guardar os mandamentos, ela é mencionada em ambos os textos. Então a gente vê assim que tem os dois, guardar os mandamentos. E está lá em Apocalipse, né? No último capítulo da Bíblia. Então deixa claro que os mandamentos são provenientes de Deus. Então nós, principalmente nós adventistas do sétimo dia, sempre consideramos essa expressão, os mandamentos de Deus, tanto de Apocalipse 12, 17, quanto de 14 e 12, a gente acredita que sejam os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Aquele onde Deus escreveu com o próprio dedo. Então assim, a gente sabe lá na história que Deus escreveu especificamente ali no momento para o povo que estava rebelde, que não estava obedecendo e que precisava ter alguma coisa escrita para eles lerem o tempo todo, para lembrar o tempo todo. A nossa mente, a gente sabe que nossa mente é fraca, né? Desde criancinha a gente precisa de repetição. Se a gente não repetir, a gente esquece. Acho que é por isso que Deus está mandando repetir esse sermão hoje. Para que a gente não se esqueça. A gente precisa de repetição. E Deus ele entendeu que o povo ele precisava de alguma coisa ali escrita, alguma coisa assim. Fala assim, ó, tá aqui, ó, para vocês lembrarem sempre. Coloca bem na frente aí para vocês lembrarem. Então foi isso onde ele escreveu com o próprio dedo. Tá vendo? Então é muito interessante observar que existem também referências aos 10 mandamentos e o uso da linguagem referente aos 10 mandamentos em vários textos do Apocalipse. Então a gente vai mencionar alguns desses textos. Ele não fala assim abertamente, fala assim, ó, aqui são aqueles 10 mandamentos que Deus escreveu para o próprio dele. Ele não vai falar assim. Mas ele tem passagens que falam, que se referem a esses 10 mandamentos. Então assim, tem vários textos, mas eu escolhi alguns aqui, ó, para a gente poder tirar alguma dúvida. A primeira passagem seria Apocalipse 9, 20 e 21. Gostaria que alguém lesse. Apocalipse 9, 20 e 21. Muito bem, aí já tem vários dos mandamentos, entre os 10 aí. Vocês conseguiram identificar um? Tem um que fala assim, ó, a expressão, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos. Nos lembra de qual mandamento? Primeiro. O segundo, né? O segundo mandamento. Isso.
Aí também tem outra passagem, que fala também, não faça para você imagem de escultura, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Então está lá em Êxodo 20, 4 e 5. Tem a outra expressão, também não se arrependam dos seus homicídios. Que mandamento é esse? Isso, o quinto mandamento. Então não mate, está falando não mate. Está lá em Êxodo 20, 13. Então, nos 10 mandamentos. Tem outra também, a expressão sua imoralidade sexual. Então nos lembra qual mandamento? Isso, o 7º mandamento. Então não cometa adultério. Tem outra, a expressão nem dos seus furtos. Nos lembra qual mandamento? O 8º mandamento, não furte. Está lá em Êxodo 20, versículo 15. Tá vendo? Então só nesses 2 versículos, tiveram várias citações referentes aos 10 mandamentos. Ou seja, para obedecer ou não os 10 mandamentos. Então, continuando, ó, em Apocalipse também, o capítulo 10, os versos 5 e 6. Então, essa expressão, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, não lembra qual mandamento? Pensa. Quarto mandamento. É isso mesmo. O 4º mandamento. Então lembre-se do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, então lembra desse mandamento. Agora mais um texto, ó. Apocalipse 13, versículo 6. E agora me fala, irmão, qual o mandamento que lembra esse daí? Esse versículo? Isso, muito bem. É o 3º mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Vamos lá, mais um. Para a gente confirmar a palavra. Apocalipse 14, 4 e 5. E principalmente esse último aí, essa expressão, e não se achou mentira na sua boca. Qual mandamento que é esse? Isso, do falso testemunho. É o 9º mandamento. Muito bem, vocês estão afiadinhos. Então, esses são apenas alguns exemplos de como os 10 mandamentos eles estão presentes lá no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. É como que fala se foi abolido? Se foi abolido, não é mais para obedecer. Quer dizer que eu posso matar, posso roubar, posso fazer qualquer coisa. Posso trair meu esposo. Então, por que Deus escreveu com o próprio dedo? Por que querem mudar o sábado para o domingo, sendo que o sábado está lá entre os 10? Deus também escreveu com o próprio dedo. Está lá, ele escreveu com o próprio dedo. Bom, mas agora que vai começar o sermão mesmo. A gente só quis dar uma pincelada para a gente ter a noção de como que é importante, que na Bíblia está lá e é para obedecer. Então, assim, não é um mandamento do Antigo Testamento. Não é minha vontade. Se Deus escreveu com o próprio dedo e falou que é de geração em geração, e colocou lá no último capítulo da Bíblia, no último, no Apocalipse, qual que é a importância disso? Qual que é a importância desses 10 mandamentos? Mas assim, ele é um Deus assim, ele é tipo aquele chefe chato, assim, que quer que você faça tudo ali, que te obrigue, ele quer que você seja escravo. Tudo que Deus faz é pro bem nosso, porque Ele nos ama. Se Ele nos ama, Ele faz que você vai obedecer. Ele sabe que a gente é rebelde. Ele sabe que a gente vai ouvir aqui, quando sair na rua, a gente pode fazer o contrário. Então, assim, como Ele sabe que a gente é rebelde, então Ele está assim, pessoal, escuta, ouça o que a palavra está falando. Escuta, abra os seus ouvidos, ouça a minha voz. Então Ele quer que você... Ele quer enraizar essa mensagem no teu coração. Então agora nós vamos lá para os 10 mandamentos, que é o Êxodo 20. Então Êxodo 20, aí vamos para o versículo 3, que começa com o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento, o que ele está falando? O que está falando? Qual que é a base nesse primeiro mandamento? Então assim, o que está em jogo aqui, nesse primeiro mandamento, não é nem a idolatria, mas seria assim,
É a lealdade. Ele quer que você seja fiel a ele. Ele quer que você seja leal. Por exemplo, essa semana eu e o Humberto, a gente completou 18 anos de casado. Aí eu peguei uma orquídea. Ele sabe muito que eu gosto de orquídea, né? Aí ele trouxe aquela orquídea linda, muito bonita. Se ele desse essa mesma orquídea para uma outra mulher, também, desse para mim e desse para uma outra mulher, eu ficaria feliz? Sou eu ou ela? Mesmo que não tivesse nenhum relacionamento com ela, mas assim, ela também ganhou a flor. Na mesma ocasião, no mesmo dia do nosso casamento. É estranho, né? Vocês estão entendendo o exemplo que eu quero dar? Deus, ele quer lealdade. É só ele. É só ele, ninguém mais. Então ele fala, lá em Êxodo 23, ele está falando, seja leal a mim. É só eu, você vai comer. O Senhor, esse alimento aqui vai fazer bem para mim? Põe ele como seu guia. Isso daqui vai me fazer bem? Porque não adianta você orar comendo uma batata frita. A batata frita você sabe que faz mal. Deus vai abençoar, se você orar, Ele vai abençoar para que não te falte alimento, mas não pela batata frita, para ela te fazer bem. Ele não vai te abençoar nisso. Então assim, a gente tem que andar com Deus o tempo todo. Meu Deus, esse caminho aqui, eu vou ou não vou? Vou por esse ou não vou? Se você deixar Ele guiar, Ele vai guiar, Ele fala com você. Ontem mesmo eu orei muito o tempo todo assim e fui pedindo orientação, porque ontem eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, será que eu vou conseguir? Então me fala, eu faço isso ou faço aquilo? E ele foi dando orientação, ele falou, não, faz isso. Aí eu fui fazendo e consegui resolver o principal do dia, o que eu precisava resolver ontem eu consegui. O que faltou, eu posso fazer depois. Então assim, se você deixa Deus guiar, Ele vai guiar. Mas Ele quer isso, Ele quer que você seja leal a Ele. Então não adianta assim você, por exemplo, eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Mas chegar em casa, você tem uma estátua lá, você vai orar para a estátua, pedir para Deus para te dar uma bênção. Os nossos, está sendo esse aparelhinho aqui, ó. A gente está passando muito tempo nele. Eu não falo tanto por mim, assim, porque o que eu uso no celular, pode até ver assim, que eu não fico nas mídias sociais. De vez em quando eu dou uma olhadinha bem rápida, assim, para ver o que está acontecendo. Bem rapidinho. Mas o que eu fico no celular é resolvendo coisas. Então, geralmente eu estou conversando com pessoas no WhatsApp, eu estou resolvendo coisas do banco durante a semana, nos aplicativos, que facilita muito a sua vida. Você não precisa ir lá no banco resolver alguma coisa, você resolve aqui. Então você faz compra por aqui. Você resolve, o celular ele é bom, ele vem assim para ajudar. Só que se você não tomar cuidado, ele acaba virando um Deus. Porque você vai passar muitas horas com ele e poucas com Deus. Então você não pode deixar ele virar prioridade na sua vida. Usar para as coisas boas. Então ser leal a Deus significa honrar o compromisso de vivermos como filhos e filhas dele. É viver com responsabilidade diante dele. Ser leal a Deus é prometer e cumprir o que foi prometido. Ser leal a Deus é viver de tal forma que Ele confie em nós como seus representantes aqui na terra. Olha que responsabilidade. Nós somos representantes de um Deus vivo. É muita responsabilidade. Então, se você está aqui, aí você sai, uma visita, viu que você está na igreja, você sai, você comete algum erro lá, ela não vai, ela vai te acusar, você olha lá o irmãozinho, ele vai acusar a igreja inteira, acusar a igreja, olha lá o adventista. Olha a responsabilidade, a gente tem que ser filho e filhas de Deus. Então vamos lá para o segundo mandamento, está em Êxodo 20, 4 e 6. Aí complementa um pouquinho do que eu já falei. Porque o segundo mandamento, ele fala, não faça para você imagem de escultura. Você já comentou, né? Mas assim, Deus quer exclusividade para ele. Não adianta você adorar uma imagem.
E não é só nem pela imagem, mas assim, quando você pega um objeto, e eu vou me ajoelhar aqui para essa planta, eu vou conversar com a planta, você tira o foco. Você tira o foco de Deus. Você tira a imagem que está na sua mente do Deus vivo. Ele não quer isso, ele não quer que você interceda por aqui, porque parece que o ser humano ele quer ver as coisas, né? Ele não acredita no que ele não está vendo. Então assim, ó, a tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente desviada da perfeição infinita de Jeová seria atraída para uma criatura em vez de ser para o Criador, e rebaixando-se as suas concepções acerca de Deus. Então, semelhantemente, degradar-se-ia o homem. Então, a mesma coisa, por exemplo, porque aqui nesse mandamento, Deus está falando assim, Deus insiste em ser o único amor da nossa vida. Então, assim, se a gente estiver passando a nossa conversa com um objeto, automaticamente o nosso coração vai estar com um amor naquele objeto. Você vai estar pensando no objeto e não no Deus. Então a gente acaba desviando o amor que a gente sentiria pelo próprio Deus. E Ele quer isso, Ele quer uma lealdade nossa e cultos completos, não cultos assim de meia boca. Você vai fazer um culto você vai desviar esse culto. É um culto para Deus. Então Deus, Ele diz assim a você: seja leal a mim, me adore de uma maneira correta, e que nada seja superior a mim em sua vida. Nada. Não deixe que nada seja superior a Deus na sua vida. Não tente substituir Deus em sua vida por algumas coisas fúteis que não garantem a vida eterna. Nem as redes sociais, nem o namoro, nem a moda, muito menos o celular, nem o trabalho, ou qualquer coisa nessa vida, por mais agradável que pareça, seja colocada no lugar de Deus, como um objeto de devoção. Então Deus quer uma lealdade 100% nossa, 100%. E Ele promete que muito em breve nós iremos desfrutar desse amor e dessa amizade eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Sim. Ele vai recompensar a sua lealdade. Se você for leal a Ele vai recompensar isso. E Ele diz, Ele promete, a gente sabe disso, Ele promete uma vida eterna. E Ele vai dar uma casa nova pra gente. Então, assim, por que a gente está correndo tanto com tesouros materiais? Por que a gente está correndo tanto em busca de bens materiais? A gente sabe que a gente não precisa. A gente tem algo muito mais valioso. Muito mais valioso. Deus, Ele pode nos dar muitas coisas. Uma vida eterna, sem doença, sem choro, sem pranto, sem dor. Mas Ele pede uma coisa: você seja leal a Ele. É isso que Ele está pedindo nesse mandamento. Seja leal a mim. Vamos lá para o terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em nome do Senhor, não terás por inocente e tomar seu nome em vão. Esse mandamento também é muito importante, porque assim, eu vejo muito as pessoas brincando. Mas, ai meu Deus, nossa, meu Deus, assim, brincando com o nome de Deus. Pode isso?
pode ficar falando à toa o nome de Deus? Vamos lá, lê alguém para mim o Salmo 111, versículo nome santo. Você pode ficar falando assim à toa? Quando você fala o nome de Deus, você tem que demonstrar um respeito. Você não pode ficar brincando assim nas conversas triviais, ficar falando o nome de Deus. Tem que ter um respeito. Até quando você escreve, tudo que você se refere a Deus, escreve sempre com letra maiúscula primeiro. Não escreve com letra minúscula. Isso também mostra um desrespeito. A gente sempre escreve a primeira letra com letra maiúscula. Mesmo que seja tu, meu Deus, o tu, já põe a letra maiúscula, que está se referindo a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer a Torá. Tinha uma canetinha de ouro, né, tinta de ouro, escrevia sempre, né? Mas nas nossas condições a gente não consegue. Mas o mínimo que a gente pode fazer é pelo menos escrever em letra maiúscula, né? Para mostrar um respeito. Então a gente precisa mostrar um respeito ao nome de Deus. Então, assim, enquanto o primeiro mandamento ele se refere a aspectos internos da adoração, o segundo mandamento ele se refere a aspectos externos da adoração, e o terceiro mandamento ele já se refere aos aspectos verbais da adoração, na fala. O que você pode falar, da maneira como deve ser falada, se referindo ao nome de Deus. Então, o terceiro mandamento, eles nos previne contra a banalização do nome de Deus. Nós chamamos a isso de reverência. Mas o que significa exatamente não tomar o nome de Deus em vão? Então, na Bíblia, o nome de Deus ele inclui pelo menos 3 coisas específicas. Então, inclui... Tem várias passagens aqui, a gente não vai ler todas porque o tempo é curto. Mas tem Salmos 21, Lucas 24, 47, João 1, 12, Apocalipse 3, 4, todas essas se referem à sua natureza, ao seu ser e à sua própria pessoa. Em Salmos 22, 22, João 17, 6 e 26, se refere aos seus ensinos ou às doutrinas. E Miqueias 4 e 5 se refere aos seus ensinos éticos e morais. Então, tomar o nome de Deus em vão significa desrespeitar a sua própria pessoa, desrespeitar as suas doutrinas, desobedecer, desrespeitar os seus ensinos éticos e morais. Olha só, você toma o nome de Deus em vão. Olha o tanto de coisas que você está desrespeitando. Ou seja, resumindo, trate a Deus com reverência. Trate Deus com respeito, seja reverente. Tenha cuidado quando você vai citar o nome de Deus. O quarto mandamento. Bom, o quarto mandamento a gente sabe, é por isso que a gente está aqui, né? A gente sabe bem de cor e salteado. Glória a Deus. Então, lembre-se do dia de sábado para o santificar e guardar. Então, o sábado, ele não é apresentado como uma nova instituição. Tem gente que chama a gente aí de sabatistas, mas não é uma nova instituição. Mas ele é apresentado como havendo sido estabelecido lá na criação. Ele foi estabelecido na criação. Então ele deve ser lembrado, observado como a memória da obra do Criador, apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra. O sábado, ele distingue o verdadeiro Deus de todos os outros deuses falsos. Porque foi o único que criou os céus e a terra. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é sinal de submissão a ele, por parte do ser humano. Então, o quarto mandamento é o único de todos os 10 que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Contém o selo de Deus
afixada na sua lei, como uma prova da autenticidade e vigência da mesma. Olha a importância do sábado, da guarda do sábado. Quando eu guardo o sábado, E a gente sabe que Deus ele pensou muito na gente, porque a gente precisava muito desse dia. Então Deus deu aos seres humanos 6 dias nos quais para trabalhar. E exige que seus trabalhos sejam feitos nos 6 dias destinados a isso. Então, atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado. Os doentes e sofredores, em todo o tempo, devem ser tratados. Mas o trabalho que é desnecessário deve ser estritamente evitado. Entenderam? Então, no sábado, a gente só vai fazer aquilo que realmente é necessário. A gente não vai, quem cuida dos doentes, não vai deixar o doente e falar assim, ó, agora você se vira com Deus aí, porque hoje é sábado. Então, você tem que cuidar deles, tem que tomar medicação. Então, a gente entende isso. E Deus também entende. O profeta Isaías, ele nos chama a atenção para algo muito importante. Lá em Isaías 58:14. Ele diz que no sábado não devemos falar palavras vãs. Então, assim, no sábado a gente não deve conversar sobre qualquer coisa. A Ellen White também nos adverte. Fala que aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria realização de negócio. Então, para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte as suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário em seu santo dia. Ande comigo sempre, e eu lhe garanto que você não entrará em tentação. E quando a tentação vier, eu lhe darei a vitória. Amém? O 8º mandamento. Não furte. Está lá em Êxodo 20:15. Tanto os pecados públicos como particulares são incluídos nessa proibição. Então Deus condena o furto e o roubo. Então vamos furtar, mas seria referente aos dois, tanto o furto quanto o roubo. Então exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Proíbe o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza e infidelidade do outro é registrada como fraude nos livros do céu. Então, resumindo, para encerrar, seja honesto. Honesto nas pequenas atividades e também nos grandes negócios. Seja honesto não apenas em cumprimento da lei, mas acima de tudo, porque você ama Deus. Pode ser que a sua honestidade aqui na terra não lhe garanta uma estátua em seu nome, numa placa comemorativa, mas certamente a sua honestidade fará com que você seja um verdadeiro filho de Deus. Nós temos que ensinar desde pequenininho as crianças. Minha mãe também, ela sempre ensinou isso. Vai a algum lugar, não pega nada se não for seu. Não pega. Pode ser uma bala, pode ser qualquer coisa, qualquer objeto. Se quer, pede para o dono. Pede. Eu posso pegar uma? Então assim, não é seu, não toca. Nós precisamos aprender a sermos honestos e verdadeiros filhos de Deus. O 9º mandamento está no Êxodo 20:16. Diz assim: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então aqui se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto. Toda tentativa ou intuito de enganar o seu próximo. A intenção de enganar
que constitui a falsidade. Então, por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade, tão eficazmente como por palavras. Então, não é só uma palavra que você vai demonstrar sua falsidade. Às vezes, um simples gesto, um simples ato, pode demonstrar uma falsidade. E você vai estar quebrando um dos mandamentos. Então, todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Se você estiver iludindo alguém, constitui como falsidade. Mas os principais problemas da mentira. A mentira destrói a liberdade e a dignidade das vítimas. Ela danifica a liberdade das pessoas que mentem. A mentira destrói a confiança. A mentira destrói o senso de valor próprio do mentiroso. E a mentira destrói nossa relação com Deus. Então vamos pensar direitinho antes da gente inventar alguma coisa ou mentir. E por último, o 10º mandamento. Não cobice. A cobiça é o amor fora de proporção, fora de equilíbrio e fora de lugar. Cobiçar significa colocar a nossa devoção em coisas, dinheiro, sucesso, fama, e transformá-las no centro da nossa existência, crendo que são o fundamento sobre o qual construímos a felicidade. Então, na cobiça, o problema não é ter muito ou ter pouco. O problema é a constante insatisfação com o que se tem. E é o que provoca um senso de constante infelicidade. Muitas vezes a gente pode pensar assim, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Olha como aquele vizinho lá é feliz. Ele tem um carrão e ele é feliz. E nem sempre é assim. Então a gente tem que se contentar com o que a gente tem. É isso que está falando, contente-se com o que você tem. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha. Ele fala que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Então esse verso está em Hebreus 13:5. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Deus não vai deixar faltar nada. Não vai deixar faltar nada. Pode faltar, às vezes pode faltar um dinheirinho na conta, mas Deus pode mandar alguém lá levar alimento. Assim, a gente tem que aprender a confiar em Deus. E muitas vezes Ele vai deixar você passar por alguma situação difícil para você aprender a confiar nele. Então, resumindo todos os mandamentos, vamos fazer um resumão assim bem resumidinho, com uma palavra para cada mandamento. O primeiro quer dizer lealdade. O segundo mandamento, um culto, mas um culto correto, né? Um culto da maneira como Deus quer. O terceiro mandamento, reverência. O quarto mandamento, a santificação do seu dia, do sábado. O quinto mandamento, respeito à autoridade. O sexto mandamento, o respeito à vida. O sétimo mandamento se refere à pureza. O oitavo mandamento, a honestidade. O nono mandamento, veracidade. E o 10º mandamento, contentamento. Então, algumas pessoas dizem, o que importa diante de Deus é a minha sinceridade. O que importa é a minha boa intenção. Não. O que importa diante de Deus não é a nossa sinceridade e nem as nossas boas intenções. Porque se fosse assim, Deus ficaria refém de nossas boas intenções e sinceridade. E poderíamos até cometer atos ilícitos, mas com boas intenções e com sinceridade.
Por isso, o que importa diante de Deus é que vivamos em obediência à sua vontade. Nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. Então, se você é parte do povo, daquele povo remanescente que fala lá em Apocalipse, então você deve viver como uma pessoa remanescente. O povo remanescente de Deus, ele precisa crescer em santidade, precisa demonstrar em seu estilo de vida que nasceu de novo. Precisa viver em honra ao nosso Deus. Precisa obedecer aos 10 mandamentos. E lá em Apocalipse 12, 17 diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A obediência a Deus não é fruto da nossa disciplina. A obediência a Deus é fruto de sua graça atuando em nós. Quando obedecemos, mostramos que a graça salvadora do Senhor está agindo em nós e está operando a transformação necessária para que um dia possamos habitar com Ele na nova terra. Então, deixe Deus transformar você a cada dia. Amém? Amém. Hoje, Senhor, ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver,
Jesus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida, tudo. Então vamos se entregar a Ele, vamos obedecer. Vamos fazer esse esforço, porque vale a pena. Vamos orar? Querido amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Obrigada por ter aberto nossos olhos. Obrigada por ter nos feito enxergar o que já conhecemos, mas que precisamos mudar. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti, porque sozinhos a gente sabe, e o Senhor também sabe que é difícil para a gente. Com essa natureza pecaminosa, com tudo isso que está enraizado em nós, é muito difícil. Mas nós estamos aqui dispostos para abrir o nosso coração a Ti, para que o Teu Santo Espírito habite em nós, que Ele faça uma limpa no nosso coração e tire todas as raízes que não fazem bem para nós. Por favor, nós te suplicamos as Tuas santas bênçãos, a Tua santa paz. Nos abençoe agora no retorno aos nossos lares. Que essa mensagem possa ficar enraizada para sempre nos nossos corações. Te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus.